nós nos permitimos viver sobre a vontade do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós estamos vivendo a vontade do Pai sobre nossas vidas, certo? Porque, irmãos, quando nós vivemos uma vida mecânica, uma vida sem propósito, quando nós vivemos uma vida sem buscar o relacionamento do Espírito Santo de Deus, simplesmente nós vamos pecar, não vamos sentir culpa, nós vamos errar, nós não vamos nos entristecer, nós vamos ofender nossos amigos, nossos irmãos, não vamos se importar, nós vamos fazer orações sem unção, nós vamos pregar sem unção, nós vamos viver sem uma direção. Porque tudo isso faremos se o Espírito Santo de Deus, se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus verdadeiramente. E só conseguimos, irmãos, buscar Ele dessa forma quando temos relacionamento. É o relacionamento que nos aproxima. É o relacionamento que nos deixa mais amigo, mais íntimo, mais próximo. Porque só assim vamos conseguir dar ouvido à direção do Espírito Santo de Deus, que vem diretamente do Pai. Então nós não conseguimos, irmãos, não conseguimos viver nessa vida sem a direção do Espírito Santo de Deus. E isso demanda, irmãos, boa parte do nosso tempo buscar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele tem sentimento, ele tem emoções. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é uma pessoa. E assim como é uma pessoa, irmãos, nós não conseguimos acessá-lo da forma que nós temos sido hoje em dia, irmãos, querendo tudo para ontem, tudo para hoje, rápido. Quando você quer conversar com um amigo seu, você não demanda uma parte do seu tempo para sentar e vocês conversar, dialogar? Quando você quer ter um tempo de qualidade com o irmão seu, você não tira um tempo com mais tranquilidade, com mais calma, para você ou conversar ou escutar seu irmão? Assim somos nós, assim devemos ser nós com o Espírito Santo de Deus. Não podemos buscar o Espírito Santo de Deus na correria. Não podemos buscar o Espírito Santo de Deus só quando nós precisamos. Não podemos, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele tem que ter parte do nosso tempo. Porque assim como nós buscamos ele, nós também buscamos a Jesus Cristo, ao Pai. Porque tudo que ele nos orienta, todo o caminho que ele nos mostra, vem direto de Deus. Por isso, a importância de Jesus Cristo ter pedido o Espírito Consolador para que hoje ele possa ser a representatividade de Deus na terra em nós. Porque se ele hoje não estivesse sobre nós, irmãos, nós não conseguiríamos sobreviver nesse mundo sem o Espírito Santo de Deus. Entende? É forte, irmão, é forte. Mas para isso, irmãos, nós precisamos deixar ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E nós, irmãos, como cristãos, nós temos que começar a viver as ações do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque não é só a gente saber também que nós temos, irmãos. Nós, como cristãos, temos que viver as ações dele em nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos traz coisas boas que vai ajudar a nossa caminhada
enquanto estivermos aqui na terra. Porque Ele nos entrega coisas para ajudar o nosso ministério, para ajudar a gente a fazer a obra de Cristo Jesus, enquanto estamos fazendo a obra de Deus. Entende? Então, uma das coisas que o cristão menos tem buscado hoje em dia é ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E o segundo ponto é o batismo com fogo do Espírito Santo de Deus. Que uma coisa nós sabemos que nós temos, outra coisa nós temos o batismo com fogo que Ele traz para nossas vidas. Porque o próprio... Vamos ler aqui para vocês entenderem, tá? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Deixa eu procurar aqui. Vamos abrir em Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. Atos 2, 38. Que diz assim: Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Será que hoje em dia, irmãos, a gente tem se arrependido de todas as coisas erradas que nós temos feito? Será que hoje em dia, irmãos, a gente tem abrido mão das nossas mazelas, dos nossos pecadinhos ocultos? Abrido mão do coração impuro, da soberba, da inveja, do olhar maldoso? Será que nós temos abrido mão, irmãos? Porque se nós não abrirmos mão de todas essas coisas que é pecado, irmãos, se nós não reconhecemos, irmãos, impossível, irmãos, nós temos esse encontro com o Espírito Santo de Deus da forma que agora nós vamos ter. Nós sabemos que tem o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Ele está sobre nós, agora nós temos que buscar o batismo com fogo, que é todas as ações que Ele vai trazer para nossas vidas para nos ajudar durante a nossa caminhada. Entende? Porque a partir daí não vai ser mais sobre nós, não é nós que falamos, não é pela força do nosso braço. A partir daí, tudo que você for fazer, Espírito Santo de Deus, ele vai direcionar a sua vida sobre a vontade de Deus. Se você tiver que trazer uma ministração, o Espírito Santo de Deus ele vai gerar no seu coração. E você vai entender que é o Espírito Santo de Deus que está gerando no seu coração. E a partir daí, tudo que você for falar, é o Espírito Santo de Deus que trouxe. Então, na mesma hora, automaticamente, ele já vai começar, para quem receber a mensagem, gerar no coração do outro o pecado e da justiça. E vai haver transformação. Assim é na pregação, assim é na oração. Se você tem o Espírito Santo de Deus sobre você, se você busca intimidade, relacionamento, se você já buscou o batismo com fogo, você foi batizado com fogo do Espírito Santo de Deus, até quando você for dar um abraço na pessoa, a unção de Deus que está sobre sua vida, a pessoa vai sentir a presença. Porque não andamos mais por nós, mas andamos por Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos aproxima da vontade perfeita do Pai. Mas é necessário, irmãos, que nós venhamos renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Já devemos, irmãos, renunciar para a gente viver um evangelho limpo e puro. Agora, mais ainda, para a gente receber
tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, para a gente receber o batismo com fogo do Espírito Santo de Deus sobre nós. Porque a partir daí, irmãos, nosso modo de pensar, nosso modo de ver as coisas, nosso modo de viver vai ser diferente. Porque o que antes para nós um pecadinho não tem problema, após o Espírito Santo de Deus sobre sua vida, ele vai gerar um arrependimento no seu coração. Então o Espírito Santo de Deus não é só nós sabermos que nós temos, é nós buscarmos conhecer, entender, intimidade e relacionamento. Da mesma forma que nós fazemos com o Pai, que Cristo diz que no secreto só Ele que nos vê. Então tem toda uma relação, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entende? E quando a gente vai um pouco mais adiante, vamos abrir, irmãos, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos traz poder. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos traz autoridade. O Espírito Santo de Deus, irmãos, com essas qualidades que ele traz para nossas vidas, que aqui nós já entendemos que as ações dele já é um batismo com fogo, porque já começa a mudar a forma nossa que nós estamos indo para o Evangelho. Porque antes nós sabíamos que nós temos, hoje nós já vivemos as ações dele sobre nossa vida, já temos poder, já temos autoridade, entende? Já vivemos sobre a direção do Espírito Santo de Deus. E quando nós sabemos que estamos começando a viver essas ações do batismo com fogo, do Espírito Santo de Deus com fogo sobre nossas vidas, coisas em nós começam a ser mudadas. Vamos abrir agora em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. 1 Coríntios 14, 4. Aleluia, Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que diz assim: o que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos falassem outras línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em outras línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja seja edificada. Nessa passagem aqui, irmãos, aqui traz um entendimento para a gente. Agora já falamos em línguas. Essa é uma evidência do Espírito Santo de Deus com fogo sobre nossas vidas. Essa é uma evidência. O dom de profecia também é outra evidência que Deus traz sobre nossa vida, após nós termos recebido o batismo com o Espírito Santo de Deus e fogo. Vamos abrir em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, capítulo 7. 1 Coríntios 12, capítulo 7. Que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir o Espírito, a outro a variedade de língua e a outros a interpretação de línguas. Mas só um Espírito, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como deseja. Então, irmãos, tudo isso que foi dito aqui são outras evidências que o Espírito Santo de Deus nos batizou com fogo. Porque só após nós buscarmos o relacionamento, a intimidade e gerar no nosso coração que nós sejamos batizados com fogo do Espírito Santo de Deus, todas essas coisas são entregues às nossas vidas. E isso se torna evidente em nós. Com certeza, nem todo mundo vai ter o mesmo dom, nem todo mundo vai falar a mesma língua, mas tudo isso que é gerado ou em mim ou no seu irmão são evidências que o Espírito Santo de Deus te batizou com fogo. Vamos ler lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ler Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos ler o 23. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, quando nós buscamos verdadeiramente